Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos analisar o comentário político do Bernardo Blanco da Iniciativa Liberal e a Rita Rato do Partido Comunista, onde têm visões totalmente opostas sobre as políticas de Javier Milei. Mas antes de irmos para o vídeo, subscreve o canal, é grátis. Estamos quase a chegar aos 10 mil subscritores, muito obrigado. E coloca um gosto, se achares interessante, partilha e comenta. Relaciona-se com as eleições na Argentina. Semanas depois de ter perdido eleições locais em Buenos Aires, Javier Milei ganhou as eleições legislativas intercalares na Argentina com uma vitória sólida. Bernardo, como é que explica esta vitória depois da derrota que tinha tido pouco antes? Certo, já agora eu acho que é preciso dar um contexto e até agradeço esta oportunidade porque é raro, acho eu, falar-se da Argentina sem ser em termos negativos na imprensa portuguesa. E já agora explicar algo muito rápido às pessoas, um contexto também nacional da realidade. A Argentina estava em hiperinflação, algo que nós nem sequer imaginamos, um índice anual de mais de 200%, como se agora os portugueses, numa ida ao supermercado, sei lá, deixassem de gastar 100 euros, passassem a gastar 300 euros. Para nós nem sequer isso é compreensível. O que é ter hiperinflação? Já não nos lembramos. Estava também numa grave crise política, onde os políticos socialistas foram condenados, foram alguns acusados e outros mesmo condenados, incluindo a ex-líder socialista. É incrível como 50 anos de socialismo destruíram um dos países mais ricos do mundo e em Portugal ainda existe tanta gente a defender essas políticas. E, como sempre, o socialismo é igual em todo lado. Corrupção e destruição de riqueza. Mas a irmã de Milei acaba de Isso é uma questão recente, já podemos ir lá. E um último ponto que é bastante importante é a Argentina, com o seu orgulho nacional de país, eu acho que isto em Portugal também não é sabido, mas que há menos de 100 anos era um dos principais países do mundo em termos económicos, top 10 da economia mundial, e foi sempre a cair a pique, a pobreza atingia mais de metade da população. E face a isto tudo, as pessoas votaram numa mudança drástica. É verdade que nestas eleições locais em Buenos Aires o partido de Milei tinha perdido, mas isto agora é um detalhe muito específico que eu vou dar, mas acho que é relevante. Nestas eleições nacionais o boletim mudou. Isto pode parecer uma coisa insignificante, mas não é. Desde estas eleições intercalares, o boletim passou a ser, eu diria, um boletim europeu. Com o partido, com os candidatos, as pessoas fazem uma cruz. Antes não era assim, cada partido tinha a sua cédula, o seu boletim, as pessoas tinham de pegar nessa cédula, colocar num envelope, havia imensa fraude e roubo, isto sempre foi um problema. A Argentina passou agora a ter um boletim, eu diria, de um país desenvolvido, normal. Não estou a dizer que a explicação é só essa, estou a dizer que acho que isso também tem algum efeito. Em relação às eleições concretas, o partido de Milei ganhou por uma larga maioria, mais que 10 pontos, já agora surpreendendo aquilo que eram as sondagens do país. Eu diria também surpreendendo muito a imprensa. Eu tive a oportunidade de acompanhar nas redes sociais aquilo que estava a ser transmitido na Argentina enquanto os resultados ainda estavam a ser preparados, e vi ao mesmo tempo no canal, que não era a RTP, felizmente, mas concorrente, em que se dizia aqui em Portugal duas coisas totalmente erradas. Primeiro, que o partido de Milei tinha perdido. É incrível como em Portugal a comunicação social ainda é tão socialista e de esquerda. Tudo o que não seja de esquerda pelo mundo tentam enganar e enviesar as notícias. É uma vergonha e faz com que as pessoas deixem de acreditar no jornalismo. Totalmente falso, quando estava a ganhar as eleições. Segundo, que Milei já não era presidente quando as eleições, quer dizer, nem sequer eram para isso. Mas isso... Deixa-me só acabar. E eu acho que isso mostra algum enviesamento que tem havido, e a verdade é que Milei ganhou, e ganhou por muito. As reformas têm sido difíceis, porque obviamente o país está numa situação, e estava completamente incomportável, mas há três coisas que as pessoas veem no seu dia-a-dia. A inflação está a descer a pique, as pessoas veem isso. A segunda promessa de Milei, que era baixarem muito a criminalidade e a insegurança, também está a ser cumprida. E a terceira, que obviamente é mais gradual, mas está a acontecer, é que a pobreza passou de atingir mais de 50% da população não aumentou nada. Aumentou? A pobreza, Rita, vou já desmistificar isso. A pobreza era 40 e tal por cento. Passou de 44,7% para nas primeiras reformas de Milei, nos primeiros meses, passou para 54%. E, entretanto, 55, Rita, pode ir confirmar, passou dos 54%. Rita, tenho a certeza absoluta. Eu só para dizer, eu vi hoje só acabar. A pobreza 31%. Rita, está errado. Mas eu não quero estar certa. E relativamente à Argentina, deixa-me agora falar, porque eu ainda não falei sobre isso. Mas que é só para as pessoas não terem uma ideia errada, porque isso passa na imprensa portuguesa, não é verdade. Ok, está bem. A pobreza era, deixa-me só terminar, a pobreza era 40 e tal por cento. 41%. Nos primeiros meses de Milei, com as reformas de austeridade que foram implementadas, e por isso isto já há quase 2 anos, passou para 50%, no máximo acho que foi 54%, e agora, neste ano e meio, já passou
com a consequência, os resultados das reformas, a pobreza já baixou para 32%. Não baixou. Rita, mas eu não tenho especial Rita, prazer... Isto não é uma questão de opinião, é factual. A pobreza já baixou para 32%. Bernardo, o Observatório da Dívida Social da Argentina, da Universidade Católica da Argentina, Rita, identificou... São de há 1 ano e meio. Não. Identificou um aumento... Tenho estou a dizer, Rita. Sim, mas então vamos, Bernardo, por partes. Como sempre, o socialismo e, neste caso, o comunismo, não gostam de factos. Utilizam números errados para enganar a população e quem os está a ouvir. Em primeiro lugar, eu acho incrível, acho mesmo admirável haver alguém que tem coragem de defender... A pobreza baixou 20 pontos, nós não íamos defender, queremos mais pobres. Não é defender, penso que não foi 20 pontos, foi 10 pontos, foi de 41 para 31. Mas no pico dos 54. O pico já foi no tempo de Milei, não é? Milei, em relação ao que ele recebeu 41%, que é o volume de 2023, e agora está em 31%. A Argentina foi intervencionada 23 vezes pelo FMI e, portanto, é uma prova de que as políticas que foram negociadas com o FMI não resolveram nenhum problema. Mas isso foi nos últimos 70 anos, a Argentina... A culpa não é das políticas do FMI, mas sim dos políticos que as implementavam. A prova está em Portugal. Se não tivesse sido um governo de direita a implementar as políticas do FMI, em Portugal também estávamos uma desgraça. O Partido Socialista não tem capacidade para gerir dinheiro e fazer reformas ao mesmo tempo. Os socialistas só sabem distribuir dinheiro e não sabem gerar riqueza. Por isso é que nada funciona na Argentina com políticos de esquerda. Verdade se diga, não funciona em lado nenhum. Contabiliza a indigência. Portanto, nós estamos a falar, por exemplo, de a indigência na Argentina ter passado de 9,6 para 17. Eu acho que é... Rita, mas os dados não estão atualizados. Mas mesmo amanhã vai estar no polígrafo. Mas pode não estar em 17,5 e pode estar em 17,4. Não, já baixou. Mas pode estar. Como é que o Bernardo é capaz de achar normal haver no século XXI, em 2025, um país que contabiliza a sua indigência? Eu já não falo de ser um presidente que acha que fala e que governa através do espírito do seu cão que lhe chega através da sua irmã, que foi agora condenada com o seu advogado num caso de corrupção. Eu já nem vou para o nível do seu cognome, que não foi atribuído por mim, que é o louco. Eu já não vou por aí. Claro. Eu já não vou por aí. Mas estou a falar do encerramento da televisão pública de televisão. Estou a falar do despedimento de funcionários públicos. Eu sei que, na teoria, a Iniciativa Liberal defende muitas destas medidas, mas a verdade nua e crua é que a Argentina, durante 50 anos com governos de esquerda, tornou-se num dos países mais pobres do mundo. Todas as empresas públicas são um antro de corrupção e Javier Milei limpou toda essa corrupção e está a fazer com que o país cresça novamente. O que é incrível é que a esquerda não se preocupa com os últimos 50 anos de desgraças e de pobreza e agora que o país está a tornar-se melhor para todas as pessoas, anda chateada. A verdade é que estas medidas agravam brutalmente as desigualdades num país. Nós estamos a falar de resultados. Vamos falar de resultados. Não me interessa falar de resultados, Bernardo. Interessa-me falar da vida das pessoas. Mas porque se nós estivermos a falar de estatísticas... A vida das pessoas não é a ideologia do PCP, nem é a ideologia da Iniciativa Liberal. Mas não estamos a falar sequer disso. Deixa-me só dar... Agora tenho que falar eu, Bernardo, porque eu ouvi-o e fazendo um esforço para respeitar isso. Honestamente, eu não tenho particularmente interesse em estar a dizer que há um índice de 17,5. É óbvio que um país que foi intervencionado 23 vezes pelo FMI e não consegue resolver minimamente problemas de desigualdades estruturais é um país que não vai resolver o seu problema económico agravando as desigualdades. É inaceitável que um país, com todo o avanço científico e tecnológico do século XXI, está a contabilizar indigência. Indigência são seres humanos que vivem muito abaixo do limiar da pobreza. Isto devia envergonhar qualquer país. Vergonha, por isso é que as pessoas votaram para mudar. Mas as pessoas não votaram para mudar, porque em grande medido... Não, porque... Milei não está lá há 50 anos, acabou de entrar. Não, mas, Bernardo, eu não me interessa... Eu não consigo explicar tudo. Eu consigo admitir que não consigo explicar como é que depois de um presidente ter feito o que fez e continuar a agravar a vida das pessoas, as pessoas continuam a votar neste partido. Há coisas que eu não consigo explicar e que acho que requerem mais tempo e mais análise. Acho que não é de suma menos importância identificar que desde a democratização do país nunca houve uma taxa de afluência às urnas tão baixa como aconteceu agora. Foi uma redução de 2 ou 3 pontos, mas sim, eu respondo rápido. Deixe-me responder rapidamente. E outra coisa, as eleições legislativas garantiram
que as eleições legislativas para o Congresso e para o Senado vão obrigar o partido de Milei a chegar a entendimento com o partido do antigo presidente da Argentina. Sim, desbloquearam E, portanto, os vetos, ainda vão precisar de não é algumas só maiorias, mas isso é o que eles já têm desbloquear os feito. vetos, Mas não é só deixa-me só desbloquear os responder vetos. rapidamente. É que um presidente que se afirma para o seu país a dizer que os políticos não são a solução, são o problema, eu acho que isto está tudo dito sobre a credibilidade de um ser humano que diz aos seus compatriotas que os políticos não são a solução, são o problema. Então, se os políticos não são a solução, o que é que ele diz sobre o seu cargo? Isto é um discurso da extrema-direita, que é partilhado por muitos outros líderes, mas que, em última análise, retira a esperança e o ânimo às pessoas. Eu acho que não Porque o retira, mínimo... senão as pessoas não tinham votado para mudar. Mas agora Não, mas não sei se deixa-me as pessoas responder. Tem que ser muito rápido, vamos Mas ter que dizer que os terminar. Pronto, eu vou responder- políticos não Rita, são deixa-me a só solução e responder, são o problema, diz Eu em si percebo isso este tudo, mas discurso estamos a comparar profundamente realidades que não são desumanizado. comparáveis. Na Argentina, os políticos estavam a ser presos. Percebe? Por isso esse discurso que estamos a discutir de lá não é um discurso comparável com cá. Deixa-me só dizer duas ou três Mas coisas o descrédito muito da rápidas. política é Primeiro, igual. eu acho O muito descrédito sobre o interessante exercício que quando dos as cargos pessoas votam à públicos- esquerda é democracia. Quando Mas as eu não pessoas não disse votam à isso, Bernardo. esquerda... Mas Não o Bernardo percebemos ouviu-me como é que... dizer isso. Mas a Rita não disse Mas eu não Ouvi a disse Rita, deixa-me só acabar. Então Ouvi a ouviu Rita mal. a dizer como é que as Ouviu mal. pessoas votam neste partido e Não, não eu percebo. disse o contrário. Não, Rita acabou de dizer isto. Como é que as pessoas votam neste partido e eu não percebo. Não, eu disse E, o contrário. Eu Rita, disse que é preciso... Disse isto. A Rita disse isto. Disse isso, mas Eu não disse está o a pôr em contrário. causa a legitimidade democrática, não é? Claro que não, é o que faltava. Bernardo, o que eu estou a dizer é que é as pessoas compreensível votaram, e temos de devíamos respeitar... conseguir perceber Oh, Rita, porque é que deixa-me só alguém terminar, que eu tomou também não interrompi medidas... assim tanto durante 5 Sim, minutos. mas eu... As pessoas votaram, nós temos de respeitar esse voto. Claro. O voto tem um contexto. Claro. O contexto é um país totalmente destruído, como a Claro. Rita explicou, não é certamente por alguém que entrou há 2 anos, porque como explicou e bem, Claro. nos últimos 75 anos o país Exatamente. tem estado sempre em Exatamente. falência. Por isso, as pessoas votaram nessa mudança, se calhar até por desespero. 10 segundos para Essa terminarmos. mudança está a produzir menos inflação, menos pobreza, menos insegurança. Vamos ver o futuro. Não tem- Por agora, não. as pessoas estão a gostar, senão não tinham renovado este mandato. Bernardo Blanco, Rita Rato, muito obrigado aos dois por terem estado Obrigado. no Notícias 21. E chegamos ao fim do vídeo. Resumindo e concluindo, o resultado de Javier Milei incomoda toda a esquerda a nível mundial. Mas é triste não ter incomodado durante 50 anos a pobreza e a desgraça que acontecia na Argentina, sempre com partidos de esquerda. Bernardo Blanco expôs bem os seus argumentos com factos. Como sempre, a esquerda não liga nenhuma aos factos, nem quer saber da realidade. Se gostaste do vídeo, subscreve o canal para seres notificado quando saírem novos vídeos e coloca um gosto. Se achaste interessante, não te esqueças de partilhar e dar a tua opinião nos comentários. Fica bem e vemos no próximo vídeo.